Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maria e esse é o Bibliotecomania. E antes da gente começar o vídeo, eu já quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e a me seguirem lá no meu Instagram e no meu TikTok, para vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto em todas as redes sociais. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês os meus livros favoritos até o momento. E quando eu estava separando os livros, eu comecei a perceber algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi a forma que eu comecei a classificar os livros, que houve uma mudança aí durante esses anos. Eu classificava de uma forma antes e agora eu classifico de uma outra forma. Já faz um tempinho isso já, mas foi interessante começar a perceber isso muito forte quando eu fui separar esses livros para vir falar com vocês. A forma que eu classificava os livros antes era de uma forma menos rígida possível. Bastava eu gostar do livro que ele ganhava 5 estrelas. Mas acabava ficando muito difícil eu saber quais eram os livros realmente que eram os meus favoritos, se todos praticamente tinham 5 estrelas. Então eu comecei a mudar e ficar um pouquinho mais rígida na hora de classificar as minhas leituras. E hoje, quando eu gosto de um livro, mas ele não supera a expectativa a ponto de se tornar o meu livro favorito, ele fica até 4 estrelas. E quando o livro ganha 5 estrelas, é porque ele entrou para o rol dos meus livros favoritos. E eu também tinha dificuldade de entender que os meus livros favoritos podiam ser de gêneros diferentes e que se distanciasse muito uns dos outros, sabe? Livro favorito é livro favorito, gente. São livros que vão te tocar de alguma forma especial. Então eu separei esses livros, assim, alguns foram surpresas que chegaram na minha vida e se tornaram meus livros favoritos com todos os melhores motivos que podem ter. Como eu falei, teve outros livros que eu li recentemente que eu gostei muito, mas não superou essa expectativa de virar favorito, então ficou ali com 4 estrelas, por isso que eles não estão aqui. Mas tem uns aqui que estão representando muito bem, e aí eu vou mostrar pra vocês agora quais são esses livros. Eu vou começar com um livro que foi muito especial para mim alguns anos atrás. Eu já conheci esse livro pela internet, mas eu não entendia muito bem do que ele se tratava, se era uma história ou se eram apenas frases. E aí no meu aniversário, uma amiga minha chegou para mim e falou: olha, escolhe um livro que eu vou te dar de presente. E eu peguei esse livro para poder entender sobre o que ele era e como ele funcionava. E aí eu pedi esse livro a ela me deu. E esse livro foi muito especial pra mim e eu vou explicar por quê. Eu estou falando de Não Se Apega Não. Vou deixar aqui assim de ladinho pra vocês enxergarem o título. Eu estou falando de Não Se Apega Não, da Isabela Freitas, uma autora brasileira. Se vocês ainda não leram essa série, por favor, leiam, gente. É muito, muito, muito bom. Tem um toque de humor, de romance e um pouquinho de autoajuda. Esse livro chegou na minha vida no momento que eu precisava muito dele e eu nem podia imaginar. Eu estava passando por um término de relacionamento, tinha sido meu primeiro namorado. Mesmo sabendo que não era um relacionamento muito bom pra mim, mesmo tendo a consciência de que era melhor terminar, quando esse relacionamento acabou, eu fiquei com uma dependência emocional muito grande. E assim, eu meio que fiquei no fundo do poço depois disso. Então, eu precisava superar e desapegar daquele sentimento, seja qual fosse ele, eu precisava me desapegar dele para conseguir viver novas experiências, para voltar para minha vida, voltar para o meu brilho. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Isabela. Ela está passando por um término de relacionamento que durou alguns anos e as pessoas estão ali questionando o que deu errado, porque as pessoas acham que o relacionamento deles era perfeito, que ele era um príncipe na vida da Isabela, é lindo, maravilhoso, tratava ela bem. Mas a verdade é que só a Isabela sabe o quanto ela perdeu o brilho dela durante esse relacionamento, que era meio tóxico assim. Então ela começa ali a tentar voltar para a vida dela e desapegar daquele sentimento, porque depois de tantos anos, como que é se ver sozinha de novo? Será que ela sabe ser solteira de novo? É esse o questionamento dela. Então é interessante desse livro a narrativa em que a gente se sente amiga da Isabela, porque é uma conversa direta com os leitores. Ela dá muitos conselhos e ela vai mostrando pra gente experiências antigas e as experiências novas da vida dela depois do relacionamento, e a gente vai aprendendo muita coisa
coisa com a Isabela. Eu aprendi muito com ela e depois desse livro, gente, juro, quando eu fechei esse livro, quando eu terminei esse livro, eu consegui realmente desapegar daquele sentimento. Eu comecei a conseguir enxergar mesmo, sabe? O que estava acontecendo, o que tinha acontecido no meu relacionamento e percebi o quanto foi bom eu me livrar daquilo tudo. Que estava me prendendo, que estava me fazendo mal, e hoje eu consigo enxergar isso, e o primeiro passo para eu conseguir enxergar isso foi com a ajuda desse livro. Então por isso que eu sempre indico ele e por isso que ele está aqui no meu hall dos favoritos. Agora eu vejo um clichêzinho que eu sou apaixonada. Ele foi uma grande surpresa para mim porque ele não era uma prioridade de leitura minha na época. E ele meio que chegou no momento errado, porque não era pra ser ele, mas ele chegou. E depois que eu li, eu dei graças a Deus que ele veio. E acabou sendo o momento certo. Porque era desse tipo de livro que eu precisava na época, sabe? Um livro levezinho, um romance clichêzinho, gostoso de se acompanhar. Eu fiquei completamente apaixonada, gente. Não tem como ele não estar aqui, porque realmente eu sou apaixonada por esse livro, pelos filmes. E eu estou falando de Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse livro foi um presente do meu atual esposo, mas que na época era meu namorado. Ele me deu ele com mais alguns livros. E o interessante é que os outros também não eram pra ter vindo naquele momento. Mas esse daqui roubou a cena, tá? Esse daqui realmente veio no momento certo. Eu amei. Amei demais realmente conhecer essa história. E ele tá aqui no meu hall de favoritos por motivos de ser completamente apaixonante e lindinho. A partir desse próximo livro a gente vai destoar do romance. E esse livro está aqui porque realmente não tinha como. Ele me tocou de uma forma muito importante. E foi um livro muito, muito, muito lindo. Na verdade, eu já tinha ele há muitos anos. Eu achava que ele era uma coisa completamente diferente do que ele realmente é. Quando eu comprei ele. Comprei não, quando eu ganhei. E no dia que eu decidi me desfazer dele, eu abri o livro numa página, li uma frase que me tocou muito. E foi essa frase que me fez decidir dar uma chance pra ele. Só que antes de ler o livro, eu acabei assistindo o filme que tinha acabado de sair. Eles fizeram um filme do livro e aí eu decidi assistir. Foi, acho que, a primeira vez que eu decidi assistir o filme antes de ler o livro. Mas que foi muito importante porque realmente depois de assistir eu vi que eu ia gostar muito do livro. E o livro é muito, muito, muito lindo mesmo. Óbvio que não é um livro para todo mundo. Eu sou cristã, então esse livro são para cristãos e eu acho que todo cristão deveria ler esse livro. Claro que não é uma história fácil, uma história muito bonita desde o começo. É uma história triste. Existe uma tragédia acontecendo aqui. Mas, gente, é muito acolhedor de verdade. Acolhe você na dor, acolhe você no desespero. Vou tentar resumir aqui a história para vocês. Nesse livro nós vamos conhecer um personagem que sofreu muito na infância com um pai agressivo, que bebia e batia na mãe. Tem uma senhora que sempre acolhe ele, conversa com ele, então é uma pessoa que quando ele pensa em carinho, quando ele pensa em acolhimento, ele lembra dessa senhora. Depois ele vai crescer, vai se tornar marido, vai se tornar pai. Ele tem 3 filhos e a família dele é uma família cristã. A mulher dele tem um relacionamento muito próximo com Deus e ele se afastou depois de tanto sofrimento. E aqui a gente já começa a perceber que o personagem principal ele já não tem um relacionamento positivo com Deus. E isso vai piorar a partir de uma tragédia que vai acontecer numa viagem que ele faz com os filhos. Ali acontece uma situação que ele acaba perdendo um pouco de vista a filha dele mais nova, que tem 4 anos. Os filhos mais velhos estavam num barco e eles acabam se afogando. Ele corre para salvar os filhos e quando ele volta, a filha mais nova dele desapareceu. E aí começa uma busca, os policiais chegam para fazer essa busca por ela. No meio da floresta existe uma cabana que é onde os policiais encontram o vestido que a menina usava no dia. Encontram esse vestido todo ensanguentado e tem uma joaninha, que é ali a pistazinha que aquele criminoso deixa quando ele comete os crimes dele. Fica implícito, não fala abertamente, mas a gente entende que a menina foi... Não posso falar a palavra, mas eu espero que vocês tenham entendido. E
depois disso. Então, assim, realmente é uma tragédia. Todos ali começam a se sentir culpados de alguma forma, mas o corpo da menina não foi encontrado. E aí piora a situação toda, né? Ele começa a culpar Deus por essa situação, porque ele permitiu que aquilo acontecesse com uma menininha tão pequena, uma menininha inocente. E vira um caos o relacionamento dele com Deus. Ele realmente não quer mais. Ele começa a receber cartas pelos correios, sem remetente, sem nada, só com o nome dele e a assinatura que vinha escrito papai. Nessas cartas pedia para ele voltar na cabana para conversar com ele, uma coisa assim. E aí ele resolve ir. A mulher dele viaja com os filhos que também estão sofrendo uma dor ali por tudo que aconteceu. Eles também se sentem culpados e aí ela viaja com eles para casa dos pais, mas o marido fica. Ele resolve voltar na cabana. E agora eu vou precisar resumir bastante aqui para não ficar horas falando sobre esse livro, porque a história é gigante. Lá na cabana, ele vai encontrar as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vão ajudar ele a entender o que aconteceu, a se livrar de todas as mágoas que ele tem. É um momento muito importante, ele vai se aprofundar ali com o seu relacionamento com Deus. Muita coisa vai mudar. Ele vai perceber o quanto ele tem errado também com os filhos que ficaram, o quanto ele tem errado com a esposa. Todo esse relacionamento que vai acontecer entre ele e a Trindade naquela cabana vai ser muito importante para ele e como ele vai viver a partir do momento que ele sair dali. É um livro muito bonito que me tocou em muitos momentos. Marquei bastante coisa nesse livro e realmente não tinha como ele não estar aqui no hall dos favoritos, porque é incrível, é maravilhoso. E agora a gente vai entrar para um grupo que são os meus livros favoritos que me tocam num lugar muito especial, que é a minha profissão, que me fez me apaixonar cada vez mais pela profissão que eu escolhi. Para quem não assistiu o primeiro vídeo e não sabe, eu sou bibliotecária recém-formada. Não tinha como esses livros não estarem aqui, porque são livros muito bonitos e são muito especiais, de verdade, que mostram ali a essência que a gente sente quando a gente é bibliotecário e também apaixonados por livros. E eu vou começar com um livro pequenininho, ele é o menor livro que eu tenho aqui, que é este, que coisa mais fofa, mais linda. Olha só, ele é bem pequenininho e o nome dele é A Sabedoria do Bibliotecário. Ele faz parte de tipo uma trilogia, não é uma trilogia, né? Mas é uma sériezinha de 3 livros. E até agora eu só tenho o terceiro volume, esse é o terceiro. E os outros estão na minha lista pra eu ler depois. Mas eu comecei com esse daqui porque eles não são sequência. Esse livro aqui não é nenhuma história, é uma homenagem aos bibliotecários. Então são textos maravilhosos, são capítulos maravilhosos que vão falar sobre a profissão, sobre por que existe, sabe? E algumas coisas me chamaram muita atenção nesse livro. Esse livro é muito lindo mesmo, assim. Me cativou muito e me fez me apaixonar mais ainda pela minha profissão. Então esse daqui é mais voltado mesmo para quem é bibliotecário. É uma homenagem aos bibliotecários, então esse daqui não é nenhuma indicação para todo mundo. Esse daqui é uma indicação para quem tem interesse na área. Se você tem interesse de estudar a área, ou se você já é bibliotecário e não conhece esse livro, eu indico porque é um livro muito bonitinho mesmo. Existe uma frase nele que eu uso em todos os cantos, porque eu nunca vou esquecer desse livro por conta dessa frase. Então, essa frase eu acabo usando em tudo porque realmente é a verdade, que é: o bibliotecário ama os livros como o marinheiro ama o mar. Então vocês vão ver que eu uso essa frase em tudo que é canto, porque realmente é verdade. É muito bonitinho, de verdade. Eu sou apaixonada por esse livro e todas as oportunidades que eu tenho de reler, eu releio, porque é maravilhoso. E eu indico para quem é da área, para quem tem interesse, tá? E o penúltimo livro ficou para um autor muito especial que chegou na minha vida arrebatando tudo e hoje ele é meu autor preferido. E o livro desse autor que tá aqui para poder representar todos os outros que não superaram a expectativa a ponto de se tornar favorito é
Encaixotando a Minha Biblioteca. É um livro pequeno também, né, mas ainda é maior do que o outro. E é um livro, assim, bem interessante. Foi o primeiro contato que eu tive com o autor e eu fiquei completamente apaixonada. Nesse livro aqui, ele literalmente está contando quando ele foi encaixotar a biblioteca dele, né? Ele tem muitos livros, ele era bibliotecário também e escritor e tudo mais. E aí ele vai contar como foi a experiência dele encaixotando os livros quando ele foi se mudar. Como foi revisitar aqueles livros, de olhar aqueles livros e lembrar do que todos eles significaram para ele naquele momento. E existe uma coisa que ele fala nesse livro que eu levei para a vida, que eu vou levar para a vida e que eu quero compartilhar também. Ele fala que a nossa coleção pessoal de livros, a nossa biblioteca particular, ela fala muito sobre quem a gente é. Então, ela precisa fazer sentido pra gente. Às vezes a gente sente que algo está destoando porque tem um livro ali que não representa mais o que a gente é, o que a gente acredita. E aí a gente realmente precisa se livrar, porque não é sobre quantidade de livros, é sobre quem essa biblioteca está representando, que é você. Então ela está representando você de verdade. Então ele acredita que a gente consegue conhecer muito da pessoa através da coleção de livros particulares que ela tem. E eu acredito muito nisso, porque eu acho que a gente deve ver a nossa coleção de livros dessa forma, que a gente guarda aquilo que é especial pra gente, aquilo que nos representa e não ficar acumulando livros. Então esse livro aqui foi muito especial, porque revisitando junto com ele a biblioteca dele, eu aprendi muita coisa e eu me apaixonei. Me apaixonei mais ainda também pela minha profissão, porque aqui ele fala também, né, que ele era bibliotecário e tudo mais. Existem outros livros dele que são muito bons, mas como eu falei, eles não superaram as expectativas a ponto de estarem aqui, mas esse aqui tá para representar todos eles. E finalmente vamos para o último livro dessa lista. Toda vez que alguém me perguntar sobre qual é o meu livro preferido, é ele que vai vir na minha cabeça em primeiro lugar, porque realmente foi um livro muito especial para mim, que mexeu muito comigo, que até hoje eu tenho ele em um lugar muito especial. Não é que ele é o primeiro da lista, mas ele tem um lugar muito especial para mim, então eu deixei ele por último, porque eu queria fechar com chave de ouro. E eu estou falando de Como Eu Era Antes de Você. Esse livro aqui, eu acho que ele já apareceu muito aqui nesse início de canal. Eu falei com vocês num shorts que eu postei que eu passei anos no luto pelo Will. E é verdade. Tanto que eu só estou lendo a continuação agora. E esse livro aqui, eu acho que eu não preciso contar a história pra vocês, porque vocês conhecem, né? Então eu não vou ficar aqui contando a história. Mas esse livro aqui foi um livro que mexeu muito comigo. Foi o primeiro livro que eu li com uma morte no final. E eu lembro que eu queria muito isso na época. Eu queria muito ler um livro que alguém morresse no final, porque eu queria passar por essa experiência. Só que aí, quando aconteceu de verdade, eu me arrependi de ter pedido tanto por esse final, porque eu me apaixonei demais pelo Will. O Will é o meu crush, assim, maioral da literatura. Eu sou apaixonada por ele, eu tô aqui abraçada com esse livro, porque esse livro é sinônimo de acolhimento pra mim, de verdade. Eu sou apaixonada demais nesse livro, eu sou apaixonada pelo casal, pela história tão linda, maravilhosa. Ai, gente, é triste. É triste você se apegar a uma história e ela acabar do jeito que acabou. Eu chorei muito de verdade, eu nunca pensei que eu pudesse chorar tanto com um livro. Essa foi a primeira experiência que eu tive de chorar. Eu passei dias chorando quando eu lembrava da morte do Will. Eu realmente fiquei muito impactada, muito chocada. Então foi um livro muito especial pra mim, porque foi uma experiência, foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com o livro, gente, assim, de realmente de sentir, de me apegar e não conseguir realmente viver depois desse livro. Eu demorei muito para conseguir ler um outro livro, eu tive uma ressaca literária muito grande depois dessa leitura, porque eu fiquei completamente apaixonada. Então, assim, esse livro tem um lugar muito especial para mim, por isso que ele tá aqui. Eu não tenho muito o que falar para vocês sobre ele, porque vocês já conhecem, então vocês sabem do que eu tô falando. Não preciso nem dizer que o livro também tem um lugar especial, né? Que eu sou apaixonada também.
Eu assisti no cinema porque eu não abri mão, eu falei, eu vou assistir esse filme no cinema. Assisti, chorei, foi muito emocionante. E tem aquelas diferenças, né? Realmente tem um pouquinho de diferença, mas essas diferenças foram tão pequenas que não tiraram a grandeza da obra, que foi linda, maravilhosa desse filme, que você consegue sentir a essência principal desse livro. Eu quis falar dele por último porque ele é um livro especial. De certa forma, ele vem sempre acima dos outros, mas não significa que ele é o primeiro. Porque eu acho que desses daqui, eu não consigo classificar em primeiro, segundo, terceiro, eu não tenho como ranquear. Mas, de certa forma, esse daqui vem no topo. É isso, chegamos ao fim. Fechamos aqui com chave de ouro. Chegamos ao fim desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado até aqui o final. E me contem aqui nos comentários quais são os livros preferidos de vocês, se vocês têm uma lista muito grande de livros preferidos, como vocês fazem para classificar o livro de vocês, enfim, vamos compartilhar aqui, tá bom? Quero convidar vocês mais uma vez a se inscreverem aqui no canal, deixe o seu like, vai lá nas minhas redes sociais para me acompanhar por lá também. E um grande beijo e até o próximo vídeo.